noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vocês estão me ouvindo bem? Quem puder já responder minha pergunta, por gentileza aí. Hoje nós estaremos com o professor Flávio Vieira, ele que é tecnólogo, técnico em radiologia, já trabalhando há 17 anos na área da radiologia industrial. Ele vai estar conosco a partir desse momento para bater um papo sobre a radiologia industrial na prática, tá bom? Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos vocês que já entraram. Maravilha, vamos chamar ele agora para que possamos dar início à live dessa terça-feira, dia 16 de setembro. Ok, pessoal? Aguenta só um minutinho que eu vou chamar ele, tá? Espero que vocês estejam bem por aí. E é uma live muito bacana. É uma área que gera muitas dúvidas, né? É uma área que pouco explorada pelos técnicos e tecnólogos em radiologia. E o professor Flávio vai estar falando um pouquinho sobre essa área da radiologia. Só enquanto o pessoal está entrando aí, né? Aproveita essa oportunidade e chama mais uns amigos aí, que o tema de hoje é muito legal, muito bacana mesmo, sobre a radiologia industrial na prática. Boa noite, Soiane, obrigado pela participação de mais uma live. O professor Flávio Vieira já está aí. Boa noite, professor, muito bem-vindo à nossa live de hoje. Boa noite. Muito bem-vindo, professor. Uma honra muito grande. Deus. Uma honra muito grande receber o professor na nossa live dessa terça-feira, dia 16 de setembro. Rapaz, a honra é minha, né? Eu queria participar já há tempos, né? Famoso, né? Vários professores aí. Tá oscilando um pouquinho a internet, pessoal? Mas a aproximação que a internet nos permitiu. É isso. Pois é, professor, como o senhor mesmo havia dito, realmente já tem um tempo aí que estamos aí tentando, né, cruzar as agendas para que o senhor venha participar conosco aí dessa live de hoje, né? Um tema bem bacana, radiologia na prática, né? Na industrial na prática. Então, eu confesso para você que meus olhinhos até brilham, assim, né? Porque essa questão de... Eu sou... Tá oscilando bastante, viu? Então, para mim, é uma honra a radiologia, né? Então... A internet está dando uma oscilada um pouco. Mas assim, vamos... Em princípio, eu coloquei aqui, tá tranquilo. Tá bom, então tá certo. Bom, professor, obrigado mais uma vez, tá? Para quem tá chegando aí, o pessoal já chegou em peso já, né? Que bom, já é um tema muito curioso também, né, professor? É um tema aí que a gente vê que a radiologia ela não é tão forte na radiologia industrial, né? Os técnicos, os tecnólogos não são tão presentes assim, né? Na área da radiologia industrial, né? Então, assim, por essa questão que nós decidimos aí falar com uma pessoa que realmente está na área de 17 anos, né, professor? Você sabe que você falou uma coisa que semana passada eu fiquei bem chateado. Não, né? Eu sou um cara meio visceral às vezes, então porque eu até perguntei para você antes se a live ia ser proibidona. Não mesmo, né? As pessoas perguntam. Sim. A entrevista está muito boa, muito dinâmica, muito didática. E, rapaz, eu era o único tecnólogo. Né? Isso me fez pensar, falei, poxa vida, por que não tem mais ninguém aqui? Né? Cadê a categoria? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Por quê? Não foi falta de divulgação. Por quê? Né? Então eu sempre me pergunto isso. O Luciano tá falando que a minha internet tá oscilando. Pera aí que a gente vai dar um jeito nisso aqui. Porque eu até desliguei o Wi-Fi, porque o Wi-Fi de vez em quando oscila. Então até Bluetooth, vou desligar tudo aqui para ver se melhora.
Vê se melhorou aí. É. Melhorou? Gravando às vezes, a Brenda falou, né? Gisele, boa noite. Então, o senhor havia dito a respeito dos poucos profissionais, né, dentro do mercado, né? Até o senhor disse que sobre aquele, poxa, né? Somente eu aqui, né? O senhor pode dar andamento? Então, é que na verdade a gente teve um evento na semana passada que foi amplamente o pessoal de técnica, e essas visitas técnicas acabaram acontecendo e só tinha eu de tecnólogo, né? Não tinha mais ninguém. E aí foi o que eu falei, poxa vida, é um tema relevante, né? Eu tenho em algumas frases assim meio chavão assim, né? Além do radiodiagnóstico, acho que a gente precisa entender que a radiologia é além do radiodiagnóstico e pensar, né, gente? Porque enquanto tem uma coisa que é engraçada, que eu vejo o pessoal em grupo de WhatsApp reclamando que não tem vagas na radiologia e não tem profissionais formados. Então, para mim é um universo à parte, né? É um universo totalmente diferente aí. Sim. Isso como eu dizia assim, o senhor desde para a gente poder depois já partir para esse caminho das perguntas, né? Eu tenho muitas perguntas aqui para fazer, eu creio que o pessoal também vai fazer. Mas assim, como que o senhor se descobriu? Como o senhor se descobriu? Se identificou com radiologia industrial? O senhor fez o curso de técnico em radiologia na saúde? E aí depois o senhor acabou entrando nessa parte da radiologia industrial. Como que foi isso? Rapaz, é muito doida essa história, né? Na verdade, eu me formei como técnico em radiologia antes dos anos 2000. Tá? Então, antes dos anos 2000 eu já era técnico. E aí eu trabalhava no grande hospital de São Paulo, no Hospital Albert Einstein, só que eu trabalhava numa parte administrativa. Na época não tinha internet. Só que aí no último semestre da faculdade, eu atendia um paciente lá no hospital que ele era dono de uma empresa de gamografia. Eu não sabia. E aí quando eu saí do hospital, eu falei para ele, olha, não queria que nossa amizade se limitasse a um atendimento de balcão, né? Aí ele falou, você não quer trabalhar na industrial? Eu falei, industrial? Aí eu fui ver, eu fui lá para a empresa dele, né? Mas era um atendimento totalmente aleatório, eu cadastrava exame, que ele estava com câncer na época, né? E aí ele falou, não, eu quero você trabalhando lá. E aí eu fui descobrir que ele era dono e sócio fundador da maior empresa. Quer dizer, maior assim, uma das pioneiras em gamografia, né? Então eu comecei, eu até brinquei que no último semestre da faculdade era um semestre que eu queria me dedicar a estágio, eu acabei não tendo estágio na faculdade porque eu já estava atuando na indústria, né? E aí aquilo, quando ele me convidando, eu sou muito cristão. Aí era aí. Tá. A Cris Pimentel também travando. Bom, pessoal, enquanto isso eu vou agradecer a vocês aí, todos que estão nos acompanhando aí nessa live, dando início, falando um pouquinho sobre a radiologia industrial na prática, com o professor Flávio Vieira. Ele está aí resolvendo a questão da internet dele. Mas, como vocês sabem, toda semana, ou a cada 10 dias, estamos sempre trazendo um professor aqui para que possa dividir um pouco da tua história, dos temas relevantes aí da nossa categoria da radiologia. Tá? Já entrou aí várias pessoas aí, sempre estão nos acompanhando. Quero agradecer de coração a todos vocês, tá bom? O professor Flávio, ele saiu, nós vamos convidar ele novamente para voltar, para acessar novamente essa live aqui, para continuar o assunto, tá? Aguenta um pouquinho, pessoal. A minha internet aqui tá boa, já desliguei tudo que tá em volta de mim aqui. Os parentes aqui na sala aqui, ninguém tá usando a internet justamente para não ter esse problema, tá bom? Eu tô chamando o professor Flávio novamente aqui, tá? Aguenta um pouquinho aí que nós já vamos dar continuidade na live, tá bom, pessoal? Realmente, Roberto, ele é uma pessoa excepcional, viu? Sabe muito. Esse tempo que ele tá na radiologia industrial, conversei bastante com ele aqui, entendeu? Antes de iniciar, já tem mais de um mês já que essa live está agendada.
E realmente é um tema muito bacana mesmo, que dá para explorar muita coisa, viu? Muita coisa mesmo, né? Que pena que a live é curta, né? Em torno de uma hora e pouquinho. Mas, assim, dá vontade de ficar conversando muito tempo, né? Para revelar, desvendar os mistérios da radiologia industrial, né? E é uma área muito bonita, né? Muito bacana, né? Só um minutinho, tá? E o grande segredo é se capacitar, né? Se capacitar, estar sempre antenados aí nas novas oportunidades, não ficar para trás, não. Vamos ver aqui. Sim, olha, bacana, né, Roberto? É isso mesmo. Então, todos nós temos uma história, né? Sempre alguém nos ajuda aí, a gente... Bom, nós vamos falar de algumas coisas aqui muito interessantes da radiologia industrial. Os operadores, carga horária, salário, né? As capacitações, qualificações, né? O que a pessoa pode fazer, porque o curso nosso, né, no caso o curso de técnico ou tecnólogo em radiologia, em muitos lugares eles realmente focam muito na área da saúde, né? Então eles esquecem na parte da radiologia industrial. Claro que tudo se analisa questão de mercado, né? Se realmente tem aquele mercado naquela cidade ou naquela região, né? Tem essa questão também, mas sabemos que o tecnólogo, né, ele pode estar operando, né? Só um pouquinho. Agora sim. Eu tô mais perto do Wi-Fi aqui. Se for problema do Wi-Fi, agora eu tô quase em cima do equipamento. Não é mais desculpa. Como diz, fazer uma brincadeira, o senhor lembra do Bombril? Em cima da antena? Cara, eu quase já não pago internet aqui de tanta reclamação que eu faço dessa internet dando aula e cai. Mas acho que agora vai. Né? Agora vai. Não, eu quase fui atrás aqui também. Eu falei, se for aqui também, eu já dou um jeito, né? Cara, não pode falhar, porque essa live já tem mais de um mês agendada. Pô, é quase isso. Mas vamos lá, eu tava explicando um pouquinho, você perguntou um pouquinho do meu início na industrial, né? Então, meu início na industrial, ele foi bem diferente, porque o que acontece? Eu já era técnico, eu fiz o tecnólogo. Só que eu não eliminei matéria. Já tinha a oportunidade de eliminar, não eliminei. E eu trabalhava numa parte administrativa do Einstein, do Hospital Albert Einstein. E nisso eu conheci um paciente, chamava Rodolfo Hartmann, que ele tinha câncer. E eu tratava ele bem, normal. E quando eu saí lá do hospital, no último semestre de faculdade, era meu pensamento, olha, eu vou sair no último semestre porque eu vou viver de estágio. Vou literalmente fazer todos os estágios possíveis e imagináveis, né, no último semestre. E aí, quando eu saí, eu mandei uma mensagem para ele, um e-mail para ele, falei, olha, eu não queria que a nossa amizade se limitasse a um atendimento de balcão, né? E aí ele me ligou. Falou, ô Nego, ele me chama de Nego. Ô Nego, tá trabalhando? Eu falei, não, acabei de sair, esse Rodolfo. Mas você não quer trabalhar, não? Eu falei, trabalhar com o quê? Com radiologia industrial. E aí é o que eu tava falando, né? Eu sou muito cristão. Uma voz falou assim, olha, essa ligação não vai ter segunda vez. Aceita. Eu falei, tá bom, Rodolfo, aceitei. E aí, quando eu fui descobrir, ele era dono e sócio fundador da NDT do Brasil, que fez toda a obra de Itaipu, para você ter uma ideia. Era uma empresa de muita relevância, né? Muita relevância, e eu comecei lá, em gammagrafia. E só que assim, foi todo um desafio, porque hoje, eu vejo o pessoal falando aqui, né? Hoje, o pessoal já tem dificuldade de informação sobre industrial. Você imagina isso quando a internet estava começando, né? Estou falando aqui de 2009. Então você não tinha conteúdos, era bem mais complicado, né? Mas o começo foi assim, o começo foi literalmente desbravando aí. Mas é bacana isso, quando a gente, através da nossa humildade, e a gente aproveita a oportunidade, né? As lives que tem sempre passado por aqui, todos os profissionais que passam sempre por aqui, sempre tem alguma coisa nesse sentido, né? De aproveitar a oportunidade, abraçar com unhas e dentes e não tem medo de desafio não, partir para cima mesmo, acreditando que vai dar certo, e é isso aí. Cara, uma coisa que eu não tenho é preguiça, né? Assim, trabalhar, se você me chamar para fazer entrega de panfleto, eu tô indo, sabe? Então, eu não tenho preguiça nenhuma não de trabalhar. Tá certo. E o senhor tem qual a formação que o senhor tem aí? O senhor é tecnólogo faz um tempo já, né?
Na verdade, eu falo, eu não gosto muito, né? Que tem palestra que o cara fica. Esses dias eu fui no evento que eu me senti mal. O cara ficou 15 minutos só para falar do currículo dele, né? Mestre ninja, senhor não sei o quê, astronauta, físico quântico. Cara, eu costumo falar que eu sou técnico e tecnólogo em radiologia, né? Fiz uma pós em docência para dar aula, mas é técnico e tecnólogo. Os cursos complementares depois, né? Não tem tanta importância, mas eu literalmente vim da base. Então, toda a dificuldade que vocês têm quando o assunto é industrial hoje, então você imagina isso lá atrás, né? Para começar. Bacana, eu tive pouco, literalmente muito pouco acesso, né, na faculdade, à indústria. Legal. Legal, bacana. O senhor mora em São Paulo, né, professor? Opa, tô em São Paulo, capital. Tô aqui na... São Paulo, capital. Perto da Tatu. E atualmente, o senhor trabalha há 17 anos na radiologia industrial e o senhor está na mesma empresa desde então? Rapaz, não, isso também é uma saga, né? Isso também é uma coisa que eu gosto, eu gosto muito de falar, porque é aquilo lá, cada um tem uma fé e tem pessoa que não tem fé, mas eu sou cristão, eu sou obrigado a falar da minha fé, né? Aí eu comecei lá em Gammagrafia, em 2009, né? Fiquei 3 anos nessa empresa de Gammagrafia. Depois de 3 anos, eu fui trabalhar 1 ano e meio com irradiador de grande porte. Então, quando o pessoal fala de irradiação de alimentos, esse negócio aí, eu trabalhei 1 ano e meio com isso. Depois eu saí, né, dessa empresa. E aí eu estou hoje numa empresa de consultoria. Então, são 13 anos seguidos numa empresa de consultoria. E aí que é o bacana da história, porque eu não vou numa prática, né? Por exemplo, eu vou lá no acelerador linear, fico lá e... Não, eu trabalho com assessoria. Então, ontem eu estava numa fábrica de pneus, semana passada fábrica de papel, mineradora, trabalho com mineradora, trabalho com transporte. Semana retrasada estive em BH, fazendo um transporte. Então, eu atuo numa empresa que atende várias indústrias de várias modalidades. Então, é por isso que eu brinco muito, eu gosto muito de falar da indústria, porque realmente eu estou vivendo isso, né? Quando eu faço aula, geralmente são fotos minhas, né? São coisas que eu vivenciei, né? Não é, eu ouvi dizer por aí. Não, eu vivenciei, né? E a gente tenta passar um pouquinho disso para vocês. Isso é muito bom, viu? Quando a gente mergulha, né? Realmente a gente começa a explorar todas as... Pode dizer subespecialidade da radiologia industrial? Ou classificações? Não entendi. Faz a pergunta de novo. Pode-se dizer nessas áreas, porque existe esses medidores nucleares, radiologia industrial gama, no caso que o senhor disse, né? Os próprios raios-x. Então, tem várias modalidades dentro da radiologia industrial. Pode dizer modalidades? O senhor está explorando isso, né? Como que se encaixa essa... Rapaz, isso aí tem umas frasezinhas, eu tava falando isso quando a câmera travou. Eu acho que tem umas frasezinhas que são tipo assim, sabe quando eu morrer? Vai ver aquela fotinha do Flávio, assim, com aquela frasezinha. Então, tem uma meia dúzia de frases que eu tenho repetido, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é parar de pensar a radiologia industrial com cabeça de radiologia médica, né? Então, a gente vem de uma base médica, 98% do curso foi direcionado à médica, então você está acostumado a pensar com cabeça de radiologia médica. Então, começa a quebrar o paradigma daí. Por quê? Porque a médica é 24 horas semanais, dosímetro no bolso, né, na altura do tórax, e 2 salários mínimos mais 40%. Na industrial, não. Cada modalidade da indústria é de um jeito. Então, se você falar de radiografia, você tem modalidades que você vai trabalhar 24 horas semanais. Se você falar de medidores, o supervisor vai uma vez, em média, por mês na empresa. Se você falar de aceleradores, algumas práticas trabalham 40 horas semanais. Então, cada modalidade vai ser de uma forma. Então, isso acaba dificultando muito o entendimento. É muito comum, né, pegar aqui professores que vão dar disciplina, e é padrão. Radiografia industrial, END e irradiação de alimentos. É só isso que se fala. A irradiação de alimentos nem existe. Né? No Brasil, a gente tem a irradiação de alimentos com modalidade, mas eu não tenho um equipamento para irradiar só alimentos. Os equipamentos são multipropósitos. Então, são conceitos que são básicos e essenciais, mas muitas vezes não tem. E aí eu vou fazer até um paralelo aqui, né? Que é uma coisa que eu estava conversando sobre isso hoje, que é muito triste, a falta de conteúdos de industrial.
né? Quando você vai pesquisar na internet, no YouTube, geralmente o que você vai ver não são conteúdos informativos, são conteúdos comerciais. São conteúdos comerciais, né? Então, muita divulgação de uma marca para vender algum produto, mas, assim, informação... eu já tive uma briga uma vez na Almérica por isso, que eu tinha uma empresa que eu falei, olha, vamos fazer um trabalho bonito de divulgação da indústria? Aí a pessoa ficava assim, 1, 2, 3 é a marca dela, 5, 6, 7 é a marca dela, 9, 10, 11 é a marca dela. Eu falei, não, legal, num segundo momento a gente insere as marcas, mas nesse primeiro momento vamos divulgar a radiologia industrial sem logomarcas? Aí o projeto não foi adiante, né? Então, o que eu sinto falta, e eu percebo que essa falta de identificação da categoria vem da formação de base por não ter a disciplina de forma obrigatória, e quando tem qualquer pessoa que ministra, uma pessoa que nunca pisou no chão de fábrica ministrar, é a mesma coisa que eu falo de mim, eu só fiz tomografia como paciente, como é que eu vou dar aula de tomografia? Mas os alunos aceitam, aí a gente tem um problema, porque é uma aula que acaba tendo, que era uma possibilidade real, né, de você se interessar, acaba sendo uma aula como outra qualquer, assim, dá de qualquer jeito, é só 5 aulas mesmo, dá de qualquer jeito. Então a gente precisa mudar essas concepções, porque a indústria está vindo forte e aí vai chegar, a gente está meio que andando numa deadline. Ou a gente assume a indústria e fala, realmente queremos a industrial, ou a gente fala, não queremos a industrial, vamos focar na área médica, né? É verdade. É aquilo que eu falei, quando o senhor estava resolvendo a situação aí da internet, eu até falei pro pessoal que realmente nós, desde formação, nós temos essa ideia de radiologia médica, né? Então, assim, a radiologia em si, ela abrange muitas áreas, não é verdade? Sim. E assim, o senhor mesmo disse, entendeu? Cadê os profissionais capacitados e qualificados? Sabe o que é muito doido? Sabe o que é muito doido? É assim, se você postar uma vaga de radiologia médica aí agora, quantos currículos vão aparecer para você? Bastante. Sei lá, uns 200, 300, tá? Verdade. Da área da indústria, se você olhar no meu Instagram, você vai ver que eu estou anunciando vagas às vezes 1 ano. Verdade. Né? Se você pegar qualificados, por exemplo, pegar medidores nucleares, você tem mais empresas que profissionais qualificados. Se você pegar hoje transporte, que é uma área bastante interessante, faz parte, né? Você não tem 2 supervisores de transporte por estado no Brasil. Eu sei que 10 fica em São Paulo, então tem estado que não tem, né? Então é uma área que não tem essa concorrência toda, mas é uma área diferente, é uma área que demanda dedicação, que é uma área específica, que eu até falei sobre isso hoje. Poxa vida, você tem modalidades com carga horária diferente, salários diferentes. É difícil ganhar 10 mil reais na industrial? Não é. Se você fizer um projeto a médio e longo prazo, você tem já uma tem possibilidade maior. O quê? Eu quero e já vou embora lá. Né? Mas você sabe que é uma crítica que eu faço, mas não é a ela, mas assim, uma crítica que eu faço assim. Quando eu falo que tem a vaga, aí vem um pessoal me procura no privado, né? Aí eu sempre gostei da industrial. Eu falei, mentira, você nunca fez uma aula minha, eu já fiz aula gratuita, aulão, não sei o quê. Você está interessado na vaga, você não está interessado na indústria, você quer a vaga. Só que é um raciocínio que eu tenho, que é o seguinte, você gosta de corrida? Você gosta do esporte, corrida? Então, dezembro tem a São Silvestre aqui em São Paulo. Para você correr a São Silvestre, se você começar hoje, já não consegue mais. Não dá tempo de você se preparar. Então, você talvez para ano que vem, talvez. Se você começar agora, talvez você consiga no ano que vem. Então, existe um tempo de preparo. Né? E é o que eu falei, muitas vezes a gente não tem essa disciplina na área médica, né? No nosso técnico, no tecnólogo é dado de uma forma superficial. Então, poxa vida, como é que eu vou dar vaga, né, para uma pessoa que nunca viu falar sobre Geiger? Né? Então, precisa ter um foco na educação continuada. Eu falo que a industrial é um projeto a médio e longo prazo. Não existe contratado amanhã, mas existe, sim, um projeto a médio e longo prazo que você vai ter sucesso aí no futuro. É o investimento, né? É o investimento acreditando que vai dar certo. Começar hoje a desenhar isso, a estudar sobre isso, né? Eu já sou formado, por exemplo, a pessoa já é formada em técnico, tecnólogo em radiologia, não pintou oportunidade para ela na área médica, já começa a se preparar. Procura o professor Flávio, já procura as instituições, né? Não sei se o professor pode talvez comentar onde tem essa qualificação, capacitação, não sei qual que se encaixa melhor,
nesse quesito que o professor até falou, né? Tá faltando no mercado, né? Deixa eu dar um pito aqui já. Eu perguntei se a live ia ser proibidona ou se a live ia ser lightzinha. Suiane, é isso o nome dela? Eu falei certo? A Suiane fez uma provocação para mim aqui, que eu vou aceitar a provocação dela. O problema não é a primeira oportunidade. Eu discordo disso. Eu acabei de... a gente está com uma turma... Eu vou falar do curso daqui a pouquinho, porque você perguntou. Tá. Mas olha só, eu tenho uma aluna que foi contratada agora, sem experiência, mãe, negra. Cara, quebrou todos os estereótipos. A mulher não trabalha em gamografia, ela vai trabalhar em gamografia, ela é negra, ela é mãe. Arrebentou. A empresa quer ela, quis ela tá lá contratando. Então não tem esse negócio. A indústria até prefere sem experiência. Tá? A indústria contrata sem experiência. Eu tenho vários alunos aqui, nos grupos de WhatsApp aí que eu participo, eu tenho vários alunos meus que foram contratados sem experiência. Tem um rapaz um rapaz não, na verdade ele é mais velho que eu, né, o João Cláudio, eu sempre cito ele, porque ele é 10 anos mais velho que eu. Ele foi meu aluno, ele entrou na indústria com 10 anos mais velho que eu e nunca tinha trabalhado na indústria. Então a indústria não tem essa pegada. Esse discurso de a primeira oportunidade, talvez na radiologia médica. Talvez. Eu nem aceito muito a radiologia médica, porque você tem concurso, você tem caminhos, né? Agora, na industrial, não tem essa dificuldade. Muito aluno se forma e consegue trabalhar na sequência. Né? Então, não vejo essa questão é difícil a primeira, não. É difícil se interessar, é fazer o curso, é se dedicar. Como você perguntou do curso, eu vou falar. Por exemplo, eu estou com um projeto muito bom. Eu vou cometer aqui eu não vou cometer, né, é uma falsa modéstia, mas eu vou falar com as palavras que, assim, é o melhor curso do Brasil. É um curso, não é um curso pioneiro, existiam outros cursos antes, mas é um curso muito bom. É um curso que a gente desenvolveu baseado no que a gente vivenciou, então eu tenho a coordenação desse curso da Ensina Radiólogos. É uma especialização em radiologia industrial, né? Tem 380 horas, a norma fala 360, a gente colocou hora a mais. O estágio tem dosimetria, você tem aula gravada, você tem aula ao vivo, você tem tudo, você tem parcelamento diferenciado, você tem tudo. O que você não tem é aluno. É muito triste falar que se eu somar... Tem duas especialização hoje ativa, tem 2 escolas no Brasil, especialização, tá? Ativa. Se somar as 2 especializações, não consegue 100 alunos ano. Você pensou uma área que não consegue 100 alunos ano? É a industrial. Então, você tem especializações e talvez isso seja um problema. Por que geralmente nos eventos não tem radiologia industrial? Porque não tem ninguém, o termo não é bem esse, mas, né? Mas por que o pessoal não ganha dinheiro com industrial? A industrial não dá dinheiro para a escola. Então ninguém investe na industrial. É uma escola ou outra que enxergou, por exemplo, a Ensina, que é o Alexandre Araújo, enxergou uma possibilidade, enxergou um desafio, ele sempre quis ter, falando, eu quero ter esse curso na Ensina. E levou para a Ensina. Mas se ele fala assim, financeiramente falando, não rola. Se fosse pensar pela parte financeira, a gente não tocaria a turma. Por quê? Porque somando as duas escolas, não há 100 alunos ano. Que termina o curso completinho, com estágio tudo direitinho, não bate 100 alunos. Então, não tem concorrência, tá? Não tem concorrência. Então, aí que a gente consegue identificar o que acontece, né? Porque, assim, existe oportunidade de se capacitar, né? Se qualificar para se preparar para o mercado. E aí depois a pessoa fala assim, não tem emprego. Então, assim, parece uma coisa meio de hipocrisia, sabe? Então, a oportunidade está aí, né? Ensina Radiologia, né, é uma instituição muito séria. Ela tem, se eu não me engano, acho que ela tem parceria com o Conter Nacional, não é? E ela tá forte aí, então, e tá se expandindo. É uma instituição muito... O professor Alexandre não conheço pessoalmente, mas eu tenho acompanhado os trabalhos, né, dessa instituição. E, pessoal, tá aí uma oportunidade de ouro aí, o professor Flávio tá abrindo aí o leque da oportunidade. Eu confesso que a gente começou uma turma sábado passado. Tá? A gente começou uma turma sábado passado. Então, o pessoal que quer a industrial ainda tem a oportunidade de se inscrever.
Mas você falou uma coisa que eu acho bacana, né? Lógico, alguém comentou aqui que não tem condições financeiras. O Enquanto áudio? você... O meu? Tá bom, professor? É o meu áudio, tá cortando, Luzilizama? Tem o áudio cortando aí? Será que é o meu? Tá me ouvindo, professor? Eu tô ouvindo bem. Tá, Pra então mim deve ser alguma oscilação. Bora lá então, continuando. Não, então, o pessoal tá falando aí sobre especialização. O que que eu faço? Eu fiz só esse último mês, eu fiz 2 aulões solidários, que o ingresso era uma doação para o filho da Caixa Benevides, lá que passou por um momento de acidente. Então, se você quisesse doar R$1, você doava. Se você quisesse doar R$10, rapaz, é a mesma coisa. Você tem 20, 30 alunos, o Brasil inteiro, né? Então, há uma falta de interesse, sim, da categoria. Não tenho dinheiro agora para fazer especialização. Todo mês a gente faz aulão. A próxima agora vai ser de veterinária com o Michael Batista, mas na sequência vai ter um de radiologia industrial na agricultura, e no final de outubro deve ter um de radiologia industrial com visita técnica, o pessoal de São Paulo, né? Então tem bastante coisa. E assim, é coisa de 20, 30 reais às vezes, sabe? Não é absurdo. Então acho que às vezes vale a pena fazer esse tipo de aula, até para você conhecer, para você não investir errado. Eu falo, eu respeito muito o pai de família que tem que levar um leite pro filho em casa. Eu não quero eu iludir o pai de família e falar para ele uma coisa que não é verdade para ele fazer o curso comigo. Não. Eu prefiro que ele faça os aulões, passo os meus links de conteúdos que tem lá no YouTube, explico para ele. Várias pessoas me procuram no Brasil inteiro todos os dias, converso com todo mundo para que a pessoa faça o curso de especialização na certeza. E esquece que eu não vou ficar falando frasezinha motivacional, frasezinha de autoajuda, isso aí não é comigo, eu não sou coach. Né? Assim, tem umas histórias assim, não, você precisa fazer porque é na dificuldade, é porque o machucado da pérola, da concha que gera pérola, não sei o quê. Eu falei, mas eu nunca vi concha, a ostra vendendo a pérola. Quem vende é quem se aproveita Não, vamos lá. Vamos arrebentar, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, mas frasezinha motivacional. Se depender de frase motivacional para fazer o curso industrial, você não faz. Eu vou te falar a real. Não vou ficar mostrando ego de ninguém, não. É assim, né? Tá certo. Não, olha, sabe aquele lance? O sapinho surdo pulou mais alto porque não ouviu crítica. Eu falei, também não ouviu o coach enchendo o saco dele, por isso que ele pulou mais alto. É assim. O negócio mas... Não, tem que ser certo. Objetivo e pronto, acabou, né? Não tem nem choro nem vela, né? Como dizem. Sim, sim. E assim, eu tenho uma coisa que é legal, porque eu não sou dono de nada, né? Eu sou professor, eu coordeno, mas eu não sou dono. Então eu tenho essa liberdade de falar para vocês, olha, é assim, tá? Eu não preciso te iludir para vender. Eu acho uma área muito bacana. É uma área que tem muito... te oferece oportunidades de crescimento. Mas eu não vou iludir pai de família, não, cara. Não, mas tem responsabilidade do que fala, né, professor? Porque tem um peso muito grande, né? Professor, só é referência nacional na radiologia industrial. O senhor vai ficar enganando para se queimar, vamos dizer assim? Falta de opção. Então tem esse... Então, assim... eu acho que precisa... assim, no caso, eu tô com 20 anos já de radiologia também. Eu acho que a gente não é nenhuma criança, né? A gente tem que ser realista naquilo que a gente vive, né? Ah, sim. Aquele negócio de fadinha no diploma, que vai ter um chip mágico e a fadinha vai te ligar lá na sua casa, te buscar um empregado. Já esquece. Vai não. Não vai não. Nem na indústria, não vai não. Né? Tá certo. Bom, professor, eu tô com algumas perguntas aqui. Será que eu posso fazer aí? Manda, tá. Antes de dar, tem algumas perguntinhas que eu bolei aqui, eu pesquisei pra a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema bacana aí que tá rolando hoje com o professor Flávio. Antes disso, eu quero só dar uma saudação ao pessoal que chegou aqui, Ana Carvalho, a Tassimari, Brenda, Ferreira. Tem mais de 20 pessoas, já entraram quase 30 pessoas já participando com a gente aqui, viu? Entrou muitas pessoas, não tem como citar todos, mas muito obrigado de coração a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, tá bom? E professor Flávio Vieira, essa fera da radiologia industrial aí. Bora para as perguntas aí, professor. Bora.
Bora. Você não caprichou muito nessas perguntas, não, né? Eu vou poder. Não, Não precisa xingar ninguém para responder, não, né? Não. É questão assim da responsabilidade do operador, né? Claro que depende muito de onde ele está encaixado ali naquela, vamos dizer assim, subespecialidade da radiologia industrial, né? O senhor até mencionou ali, né, que existe várias áreas, né? Então, assim, sim, ele tem uma certa responsabilidade ali. O senhor pode citar pelo menos umas 2 ou 3, talvez, ali? O que ele faz? Qual que é a responsabilidade dele? Então, a primeira coisa a gente precisa entender qual modalidade a gente vai falar, né? Mas sim, pode separar umas 2. Vou as mais conhecidas. Rapaz, acho que gamma-grafia é a mais conhecida, né? Gamma-grafia é uma aplicação isolada, porque é uma área que contrata muito. Como eu falei, até minha aluna, que é mulher, foi contratada para gamma-grafia, né? E você imagina fazer raio-x, né? Hoje em dia o pessoal já não gosta nem de calcular técnica, né? Então você vai utilizar uma fonte gama, você tem que calcular a técnica, você tem que revelar manualmente, né? Você tem a responsabilidade com a questão das doses, porque essa modalidade é a modalidade que mais tem dose, né, ocupacional. Se a gente falar assim, Flávio, se juntar radiologia médica e radiologia industrial, qual é a modalidade que tem mais dose? É a gamma-grafia, porque você trabalha com fonte gama, muitas vezes você tem que fazer uma radiografia do navio, você não tem espaço para você se afastar, então é comum, né, o trabalhador nessa área ter doses, né, registradas no seu dosímetro, né? E isso é uma coisa que é do técnico em radiologia, né? A responsabilidade com dose, né? A gente tem que agora está vindo um conceito muito forte que é a proteção física das fontes, né? Para não perder a fonte de vista, não ter cuidado ao transportar, né? Eu brinco muito com essa parte de transporte. Se você vai fazer um transporte, você tem que seguir padrões para manter essa fonte segura, não perder essa fonte de vista, pensando aí na sociedade como um todo, né? Essa é uma outra modalidade que eu gosto muito de falar também, é o acelerador linear. Eu vi até que o Caíto tá também, é um aluno meu, e ele tá fazendo navio lá comigo, né? E a gente, quando vai lá, a gente tem... A função que a gente vai fazer levantamento radiométrico em contêineres com minérios radioativos que vêm de Manaus. Isso a gente vai fazer. Mas é interessante que logo que a gente entra, tem um acelerador linear. Esse acelerador linear, ele faz as imagens de contêiner de caminhão com caminhão em movimento. Então é um acelerador com potência de milhões de electron-volts, com potência de MeV, que aí faz o raio-x do caminhão em movimento. E aí você detecta, né, drogas, qualquer coisa que tiver no caminhão, você consegue pegar sem a necessidade de abrir o container, né? E aí também eu acho muito bacana essa questão da responsabilidade, porque a função do técnico, lá você não calcula nada. A função tua ali, basicamente, é interpretar o resultado da radiografia. Então você vai ver lá a radiografia e vai ver, opa, tem alguma coisa aqui, ó, não tem nada. E se tiver alguma coisa, você vai notificar a guarda portuária. Então você vai mandar, olha, guarda portuária, verificar container tal, né? E a responsabilidade é muito grande, né? Você interpretar a imagem. Acho que a área médica, a área da indústria, elas têm responsabilidades similares, né? Eu tô batendo muito na questão do pessoal que usa tabelinha de dose, porque se você dá um KV a mais e corrige no sistema digital, você pode mascarar a patologia, tá? Na indústria, eu posso, por exemplo, um raio-x de pneu que não foi bem feito e eu aprovar com uma bolha, pode explodir um pneu de um carro e causar um acidente e matar uma família. Ou um botijão de gás que foi passar por uma radiografia, a solda não foi bem feita, tem alguma porosidade na solda e o botijão explodir. Então, a responsabilidade, quando fala de responsabilidade na radiologia, a gente tem muita. É que hoje a gente está muito viciado em falar em direitos e não fala nos deveres, né? A gente tem muito dever. O profissional da radiologia é um profissional diferenciado, que realmente pelo menos era para ter, né, uma consciência muito grande, principalmente na questão de proteção radiológica. Sim. O senhor comentou a respeito da radiografia em caminhões, né? Para detectar algum material entorpecente, enfim. No caso, essa área da radiologia, ela também se aplica na área dos aeroportos também. Você vai falar de aeroporto, né, seu filho da mãe? essa é aquela pergunta que não era para fazer.
Não, então, sabe o que acontece? Eu não aguento, como diz, eu não aguento, coçou aqui e não aguentei. Porra. Aí, ó o proibidão aí. É que, na verdade, tem um problema muito sério com a questão do aeroporto, né? Primeiro que o primeiro equipamento veio para o Rio de Janeiro, no Pan-Americano, em 2007. Então, houve uma lacuna de legislação. Então, a ANAC legislou antes do sistema CRTR-Conter. Então, claro, legislou, ela reconhece um curso chamado AVSEG e você pode trabalhar lá fazendo o AVSEG. Antigamente, você tinha que trabalhar numa companhia aérea, hoje não, tá? E aí, o que acontece na prática? Houve uma fiscalização desastrosa aqui em São Paulo e houve um processo judicial, e então o aeroporto ficou um pouco mais longe para a gente, tá? Mas assim, eu brinco muito porque a aeroportuária para mim é meio que o miojão da radiologia industrial, assim, se parar para pensar. Sim. Porque você trabalha 44 horas e o salário é baixo, né? Basicamente isso. Agora, se soltasse hoje, vamos lá, nós temos o poder de meter a caneta, uma resolução e falar só técnico em radiologia vai atuar em aeroporto. A gente provoca um dia de causa aérea. Eu não estou conseguindo 5 vagas, eu vou conseguir 1000. Como é que eu vou gerar 1000 vagas para atender aeroporto? Eu não tenho como, né? Então, isso já aconteceu no Sul, eu não lembro o nome da empresa, que ela tinha, o conselho fiscalizou, a história é real, o conselho fiscalizou uma empresa e chegou lá, olha, você precisa contratar técnico em radiologia. A empresa falou, beleza, manda 30 currículos que eu vou contratar os 30. Passou um mês, a empresa, o CRTR acho que conseguiu 8, nem isso. Aí a empresa pegou e judicializou, falou, olha, o sistema CRTR está me cobrando uma coisa que não existe. Eles não tiveram a capacidade de me ofertar os 30 profissionais. Então, senhor juiz, o senhor decide, ou vocês me dão um mandato judicial e o sistema não pode mais me fiscalizar, ou eu estou abrindo falência e vou para outra cidade, porque eu não tenho como. Como é que eu vou? Eu quero contratar, eu não estou me recusando, mas eu não tenho como contratar, né? Então, ficou uma sinuca de bico. Então, tem algumas áreas, elas têm potencial de crescimento, né? Eu mesmo atuei aí no sistema CRTR-Conter um tempo, então tem caminhos. Só que, do jeito que a gente está hoje, né, com essa, eu vou chamar de interesse da categoria, não dá para mexer com isso, porque se mexer com isso a gente vai perder a área definitivamente, porque eu não tenho. Gammagrafia a gente já está com problema, as empresas estão desaposentando pessoas, voltando com pessoas que já tinham parado, porque não consegue-se uma renovação do quadro. Ó, eu não sei quem perguntou aí, mas vaga. Curitiba está sempre abrindo vaga, tem vaga em Aracruz, em São Paulo tem vaga capital interior. Eu fiquei sabendo que Manaus até um mês passado tinha. Então, assim, isso só de gammagrafia, assim, falando de bate-pronto. A região do Porto, né, que eu peço serviço lá, vira e mexe, o pessoal para trabalhar no acelerador pede currículo. Fala, Flávio, acelerador, não sei o que, tá precisando de gente. E eu fico lá, gente, me procura, currículo, baixado. Rapaz, não tem. Então, a gente precisa realmente mudar esse estigma da categoria de não se interessar pela radiologia industrial, né? Porque realmente a gente... alguém me pediu vaga para não navegantes, mas foi Itajaí. Me pediram vaga, me mandaram essa semana passada. Hoje a Sayane está com emprego, viu? Eu tô sentindo aí. Ou matriculada no curso, que eu não sei se ela já fez o curso. Mas o que precisa ser entendido é que a industrial é um universo. É assim, na área médica, o que eu estava explicando lá no comecinho, na área médica é tudo mais ou menos padronizado, né? Tudo vem lá do raio-x, né? Agora, na área da indústria é tudo totalmente diferente, né? Como eu falei, de carga horária, salário, qualificações. Você falou da ANAC, né? Mas poderia falar de qualificação da BEND. Você tem qualificação CENEM, de operador e de supervisor. Então, é difícil tentar explicar isso numa live, porque são muitos detalhes. É verdade. Tá? Não consigo generalizar. O Theo também falou assim, tem vaga em plataforma? Isso é um outro erro. Eu adorei, Theo, obrigado, viu? A gente combinou essa pergunta antes, que é aquela escadinha que o professor adora quando o aluno faz. Sabe o que acontece? Tem vaga em plataforma, mas uma coisa que eu não vi aqui ainda, pelo menos se passou batido,
é a questão de vaga. O pessoal fala, mas eu nunca ouvi falar de vaga, né? Nunca conheço nenhum lugar de vaga. Por quê? Eu quero trabalhar na Petrobras. Aí vai lá pesquisa na Petrobras. Não, não é na Petrobras que você tem que pesquisar. Você tem que procurar nas empresas que prestam serviço na Petrobras. É a mesma coisa nos portos. Eu quero trabalhar no porto. Tá, mas você não vai procurar vaga no porto. Você vai procurar, você tem que saber quais são as empresas que prestam serviço lá e mandar currículo para essas empresas. Esse também é um erro. Eu tenho batido muito na tecla do mapeamento, né? Olha, até na última aula a gente ensinou isso. Olha, entra no site da CNEM, entra lá nas empresas autorizadas, vê aonde tem as empresas, faz um mapeamento aí na questão de 100, 150 quilômetros em volta da sua cidade, você vai ver que você vai ter uma surpresa e tem muita empresa, muita oportunidade, mas precisa ter um certo conhecimento. É o que eu falei, você quer trabalhar no porto, na plataforma? A empresa que eu falei lá no comecinho, que eu comecei, basicamente 100% da mão de obra está sendo plataforma. Então você não vai trabalhar na Petrobras, você vai trabalhar nessa empresa e essa empresa vai te colocar lá na plataforma, tá? Sim. Professor, só para o pessoal saber, a ABEND é uma associação brasileira de ensaios não destrutivos. Ela fez uma resolução em parceria com o Conter, né? 11/2016, né? Você não faz falar isso, não. Você tá querendo me derrubar. Não me faz falar disso, não. Não, é assim, só para deixar algo meio por cima, para o pessoal entender, que o Conter ele fechou essa parceria aí para realmente colocar esses profissionais, mas aí teve esse problema da questão da capacitação, né, professor? Na verdade, os problemas são vários, tá? Sim. Essa resolução, eu não gosto dessa resolução. É uma resolução que ela tem várias lacunas. Não é uma resolução... Apesar de ter sido feita em parceria, eu acho que tem coisas que foram feitas sem especialistas, sem consultar especialistas. Pegar um exemplo aqui clássico que eu quero morrer, é aquele Revista da Morte, que é um vídeo que o Conter fez, que fala de presídio, causado aborto no Espírito Santo. Eu tenho horror àquele vídeo, né? E eu avisei, gente, tá errado, gente, isso. E eles não ouviram um profissional que era da área, que já era atuante na época, acho que fizeram em 2011, se não me engano, o vídeo, e fizeram um vídeo que é chacota, é motivo de chacota para a categoria. A categoria toda vez que vão falar aí nas inspeções de segurança, o pessoal fala desse vídeo, e esse vídeo criou chacota. Então, falta ouvir mais os profissionais que atuam na área. A resolução, como eu falei, ela ficou com lacunas, tá? Mas teve uma coisa boa, é o que eu estava falando. A área, por exemplo, de radiografia industrial ficou basicamente 100% para os técnicos em radiologia. Hoje, para uma empresa, uma empresa de gammagrafia hoje, se ela falar, Flávio, eu tenho vaga, ela tem que contratar o técnico com a especialização. Ou, como eles querem, eles não gostam não sei porque tem umas pessoas que têm um foguinho no fofó quando fala especialização e não gostam da palavra especialização, né? Mas um curso de 360 horas com estágio e reconhecimento é especialização. Se quer chamar de, sei lá, qualquer outra coisa, você pode chamar, mas é especialização, né? Então, a gente tem essa necessidade. E aí é onde as empresas, hoje literalmente, fiquei com 3 empresas na linha e falou, Flávio, eu preciso de aluno, eu preciso de contratar. A gente tem uma empresa aqui no interior de São Paulo que ela está com um projeto de expansão de bunker. E a gente está falando hoje, falei, olha, se hoje você não consegue, imagina quando o bunker inaugurar. Né? Vamos fazer uma parceria para tentar formar esse pessoal para você aí. Né? E a gente está conversando para tentar colocar... E assim, não é para mim. Eu acho engraçado isso, porque eu brigo, mas não é pra mim. Vai ser pra mim, eu não vou trabalhar lá, mas eu tô brigando pra tentar essa parceria pra inserir, né? De repente mudar a vida de alguns pais de família aí que não conseguiram se adaptar à área médica, não conseguiram emprego e de repente é uma oportunidade. Mas em termos de resolução, a gente ainda tem muito o que fazer, tem muito a ser melhorado. Eu confesso, e aí eu sou obrigado a falar isso, eu deixei uma resolução pronta que geraria alguns empregos, mas ainda essa resolução não foi aprovada. Como ano que vem é ano de eleição, não sei se vão levar isso adiante ou se vai esperar a próxima gestão, mas entendam, a radiologia industrial já está grande e ainda tem uma possibilidade de crescer ainda mais. O que está impactando? O desinteresse da categoria. O que impacta é o desinteresse da categoria. Quando a categoria acordar, falar, eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu vou assumir, o céu é o limite.
Tem aquela questão também, né, professor? Por exemplo, vamos dizer que da minha cidade, Londrina, norte do Paraná, radiologia industrial. Existe o currículo não, desculpa, a grade acadêmica ali do curso. Não se fala em radiologia industrial. E se adicionar isso dentro do curso? E a questão de campo de estágio, questão de como que fica? Porque muita gente tem essa dúvida, sabe? Porque assim, não se fala porque não tem área, né? E acaba piorando a situação. Talvez o senhor possa comentar alguma coisa sobre isso? Eu posso, e eu tô aqui pensando aqui no Rivotril que eu vou tomar, porque eu tinha que ter tomado antes de começar essa live. Mas vamos lá. É o que eu falei, a formação de base não obriga a disciplina. Nem radioterapia, nem industrial, nem medicina nuclear não são disciplinas obrigatórias. Né? Quando você sai formado em radiodiagnóstico. Se você quiser ir nessas áreas, você tem que fazer o curso lá de 360 horas, que eu mencionei. Né? Então, assim, é até difícil um técnico em radiologia conseguir um estágio na indústria sem a disciplina. Eu vejo até com bons olhos que o técnico fizesse um estágio na industrial, mas não da forma que está hoje. Então a gente teria que ter uma matéria mais extensa para falar de industrial, porque foi o que eu falei. Gente, a prática com mais risco de dose é a gamografia, que é a área da indústria. Então, assim, eu não posso pegar uma pessoa e colocar lá para fazer um ensaio que tem um risco de dose, né? Sim. Então precisa ter um preparo. Eu só vou colocar lá quem está preparado. Então eu imagino que um técnico que já fez o curso, já fez uma especialização específica, que fez um estágio, opa, esse cara... Ah, não, Flávio, mas esquece a especialização, a gente pode ir como técnico? Então, eu não sou a favor do técnico no modelo educacional hoje, um técnico sair e fazer estágio na industrial, porque ele está habilitado em radiodiagnóstico. Ele não sai habilitado em industrial. Então, como é que eu vou dar estágio numa área que ele não é habilitado? O tecnólogo já é diferente. O tecnólogo é pleno, tá? Então, a gente precisa realmente rever essa questão. Mas o problema é que quem vai rever essa questão? Porque não é uma função do CRTR Conter, né? MEC? Não sei. Né? Eu acho que tudo muda conforme interesse. Se as pessoas se interessarem e começar a fazer os olhinhos das pessoas brilharem com possibilidades aí de abrir turmas em mais locais e outros cursos, eu acho que tende no futuro a ter essa possibilidade. Mas hoje não. Deixa eu só pegar. É que a Suiane, de novo, ela me fez. Ela tá cheia de fazer gracinha, né? Você conhece essa cidadã aí? Ela acompanha nossas lives direto. Né? Derruba ela aí que eu vou falar mal dela agora. Não é brincadeira. mas olha só, eu não podia deixar passar. Ela fez uma analogia que eu não ia poder deixar passar batido, que é a questão da forense. Tá? Não confundam. Durante muito tempo, algumas pessoas inflaram a forense com áreas que não são forense. Né? Tanto é que eu falo isso sobre essa área. Se você pegar forense, pergunta aí quando foi o último concurso do seu estado e você tem um concurso e depois você faz. Eu falo, faz o inverso. Passa primeiro no concurso, depois você faz a radiologia forense. O que alguns profissionais têm defendido não é a radiologia forense, é a questão das ciências forense. Que aí entra a perícia e tudo mais. Mas muita coisa que o pessoal acha que é forense, não é forense. Ou é área de pesquisa, ou é área de indústria, tá? Não existe esse vínculo com a forense. Mas na obra de arte, não é forense. Tá? É área de pesquisa. É área de... Até, dependendo da resolução, você até consegue jogar na indústria, mas forense nunca. Na forense é parte de perícia. Ponto. Nada além. Sim. O senhor comentou a respeito que hoje a indústria, no caso a radiologia industrial, ela já tem essa questão do tecnólogo ser já inserido nesse mercado. Mas tem também aquela parte do operador industrial 1 e o 2. Onde se encaixa isso, professor? Então, aí é uma qualificação CNEM. Tá? E assim, e não confundir, é que eu falo, aí vira uma salada, porque você tem operador 1 e 2 CNEM, e você tem nível 1 e nível 2 ABEND. Então, gera uma confusão. Então, primeira coisa, vamos lá do comecinho para não confundir. Eu sou técnico em radiologia, quero atuar na indústria, eu sou habilitado em radiodiagnóstico, então eu tenho que fazer especialização. Começa com a especialização. Não porque o Flávio está falando, não é porque o Flávio dá aula, porque é o que é dito. Né? Você é habilitado em radiodiagnóstico. Beleza.
Aí, quando você faz o curso, você vai perguntar para mim, Flávio, quais são as áreas? Aí eu falo, pô, todas as áreas que você viu, qual que você se identificou? Ah, me identifiquei com gama-grafia, vou pegar como exemplo. A gama-grafia, ela geralmente tem qualificação ABEND e qualificação CENEM. Então, você, no começo, quando você for... Vou pegar da minha aluna, que foi contratada agora. Ela foi contratada como auxiliar. Depois de 5 meses, ela vai ser credenciada como operadora 1 da CENEM. Depois de mais 5 ou 6 meses, passa a ser operadora 2 CENEM. Então, isso é um sistema de qualificação. Agora, existem, por exemplo, alguém falou de plataforma Petrobras aí, né? Alguém tinha perguntado. A plataforma Petrobras tem um sistema de exigência muito maior. Ela tem um padrão de qualidade muito maior. Então, o que ela quer? Ela quer que quem trabalhe lá tenha certificação no sistema SNQC, que é o sistema da BEND. Aí entra o nível 1 da BEND, que o técnico pode ser, e o nível 2. O nível 1 é um operador, que vai fazer a radiografia. O nível 2 é o laudista, que vai laudar a radiografia. Então, esse pessoal fica laudando o exame aqui nos grupos de WhatsApp, falando de patologia. Isso é crime, não pode. Mas não é a nossa função falar de patologia, discutir exames na internet. Mas se você pegar na área da indústria, o nível 2 da ABEND é o laudista, e o técnico pode ser. Né? Então, é o que eu falei, é uma ramificação. Quando termina o curso, a Suiane, quando terminar o curso, falou, Flávio, e agora? Eu falei, agora eu vou te perguntar, que área você gostou? Ah, eu gostei de medidores nucleares. Bom, medidores nucleares é legal você ter o tecnólogo e fazer a prova de supervisor. Né? Ah, não, Flávio, eu gostei de eu sou operacional, eu quero operação. Opa, você pode fazer qualificação da BEND. Então, é o que eu falei, é que tantas possibilidades que acaba confundindo um pouco. Até as terminologias são parecidas. Né? Operador nível 1 a BEND, então acaba confundindo, mas são sistemas de qualificações. Antigamente, eu tinha essa qualificação, era RIA. Responsável por instalação aberta. Você quer saber se o cara é velho ou o cara fala RIA. O cara falou RIA, passou de 40 faz tempo. Já tá, né? E a CENEM mudou, tem todo um histórico, né, de mudança, que antigamente você fazia uma prova na CENEM para você poder ser RIA. A CENEM agora mudou e você não tem que fazer mais a prova. Você simplesmente, com o tempo dentro da empresa, você já acaba sendo habilitado. Aí depende lá do supervisor mandar carta, tem umas taxinhas para pagar, mas nada muito complexo. Então, com o tempo, você vira o RIA, não precisa mais fazer a prova de qualificação na CENEM. Mas, é o que eu falei, é um sistema de qualificação aí diferenciado. Na área médica não tem isso, né? Sai como técnico, já pode atuar. Não toma em ressonância. Na área da indústria já não. Depende do segmento que você for. Com a especialização é o suficiente? Sim. Mas eu quero crescer mais. A BEND, CENEM, aí é com vocês. Né? Tem que saber escolher o caminho. Mas é bom o professor dar uma explanada aí, pra gente conhecer certinho o caminho. Eu mesmo não sabia, né, de algumas coisas, né? Então, assim, é bom a gente ter uma pessoa que já tem vivência, já, 17 anos já na área, sabe? Já passou por vários momentos aí na radiologia industrial, né? Então é bem gostoso a gente conhecer um pouco, né, sobre esses espaços aí que tem na radiologia industrial, diversas subespecialidades, vamos dizer assim, ou especialidade. Isso talvez seja o mais confuso. É o que eu falei, como você está acostumado a um sistema, você teve 98% das suas aulas naquele sistema, e de repente eu chego para você e falo, vamos ter que desaprender tudo aquilo que você aprendeu, porque é um universo novo e cada ramificação é de uma forma. E aí quando eu falei de qualificação, de salário, né, de carga horária, tem modalidade que você não dosimetra pessoa, você dosimetra equipamento. Então, é muito específico. E aí a gente tem que, para não cometer nenhuma desonestidade intelectual com vocês, eu preciso pegar e linkar. Eu estou falando do quê? Medidores nucleares? Então é dessa forma. Eu estou falando do quê? Transporte? É dessa forma. Eu estou falando do quê? Mineradora? É dessa forma. Eu estou falando de gama-grafia? É dessa. Eu estou falando de radioscopia? Fábrica de pneu? Fábrica de refrigerante? Né? É dessa forma. Então, cada modalidade é de uma forma. Eu não consigo pegar, jogar tudo numa bacia, né, e misturar e jogar para cima. Não, porque cada modalidade tem essa parte específica. Aí citando aqui, até o senhor disse aí a respeito dessa parte cada parte específica, né? Por exemplo, na radiologia industrial, eu até fiz algumas anotações aqui, tem a indústria automotiva, né? No caso, das rodas, as peças, os componentes, até mesmo citou dos pneus, né? Aeroportuárias,
né? O senhor até comentou a respeito das plataformas também, a respeito de outras coisas aí. Sim. Inspeção de componentes, estruturas, industrial, alimentícia, né? Tem a parte do fármaco, já vai entrando na parte dos radiofármacos, né? Também já entra um pouquinho. E a bélica, né? Que hoje se fala muito nisso, né? O povo tá tudo se defendendo aí. Alguém aqui no chatzinho tinha perguntado, eu não sei, que a gente não tá, às vezes eu não falo muito, mas alguém perguntou sobre campo em Minas, né? Primeiro que Minas é grande pra caramba, né? Minha família é toda de Minas. Perguntou mesmo. Família é grande pra caramba. E assim, é incrível porque tem uma empresa bélica chamada Imbel, ela faz concurso público a cada 2, 3 anos, e fica em Juiz de Fora. Rapaz, e é difícil. Eu tenho 2 alunos que foram contratados, um não aceitou ir pra lá. Uma outra aluna foi, né? Trabalha 24 horas certinho, paga o piso da categoria bonitinho, mas abre concurso, é que nem o concurso que tem para Senem. Conta quantos tecnólogos fizeram essa prova, né? Então, é uma realidade que é tão próxima, mas ao mesmo tempo acaba sendo tão distante. Então, a Bélica tem essa necessidade, a Imbel sempre está fazendo concurso público, mas a procura é muito baixa mesmo. E, professor, como todo serviço de radiologia, no caso a radiologia médica, ela tem aquele plano de proteção radiológica, né? No caso, como funciona a questão da radiologia industrial? Claro que depende muito de qual é a área, né, que está ali, não é? O senhor disse, né? Sim, a proteção radiológica a gente tem... É um conceito bastante amplo, dá uma aula aqui de algumas horas, mas simplificando, né? Depois do acidente do Césio de Goiânia, a Senem percebeu que a legislação estava muito frágil, né? Então ela criou, falou, peraí, deixa eu regulamentar. Tanto é que as normas da Senem tiveram força de lei, principalmente após o acidente do Césio, né? E aí, se você for pegar a raiz do acidente do Césio, poucas pessoas foram responsabilizadas. Acho que 3 pessoas só ficaram presas no regime semiaberto. A Senem falou, peraí, acidente desse porte e quase não conseguimos responsabilizar ninguém. Então a Senem, ela criou um sistema que envolve o titular, que é um diretor da empresa, um supervisor credenciado pela Senem, né? Se for medidores nucleares, você vai ter um suplente, esse não precisa ser credenciado. Se for a questão de gamma-grafia, você vai ter 2 supervisores, né? Então, a radioproteção ela é muito aplicada, ela é muito específica de acordo a cada modalidade. Mas a gente tem treinamentos de reciclagem todo ano, né? É engraçado que se você perguntar aqui dose ocupacional, é incrível isso, mas poucas pessoas sabem responder a dose ocupacional. Na área da indústria, eles têm de core salteado. Então, a radioproteção, para os técnicos de radiologia, acho que tem muito a evoluir, né? A gente fica muito focado na área médica. E como eu falei, a área da indústria é diferente. Olha, gamma-grafia, você tem que calcular a dose. Você tem o operador 2, que vai fazer toda a parte de isolamento de área. Então, a radioproteção na indústria ela é muito desenvolvida. E muita coisa vem da indústria, e vocês acabam não sabendo, né? Mas a indústria já tem alguns aparelhos, por exemplo, não sei se você conhece, mas tem aparelho que faz raio-x de grão de milho. Né? E o que é mais louco? Ela faz o raio-x do grão, passando na esteira, ela interpreta o resultado e ela remove, faz a separação dos grãozinhos de milho. Né? E aí que interessante, esse equipamento é um equipamento isento de radioproteção, porque é um equipamento autoblindado, então não tem a necessidade de operador. Então, cada modalidade vai ser de um jeito. Até umas perguntas que você assim, fala, como é que eu respondo isso? Porque eu não consigo responder de forma generalista, então eu tenho que pegar uma modalidade e colocar como exemplo, né? Então, acho que se eu pegar o acelerador linear lá, por exemplo, do scanner, a gente tem não tem dose ocupacional, né? É um acelerador de MEVs e não tem dose. A mesma coisa deve acontecer com a radioterapia. Você nunca viu técnico de radiologia que trabalhe com radioterapia com dose, né? Porque tem todo um sistema de proteção radiológica para que o profissional não receba nem radiação secundária. Olha só que bacana. Esse aí o telecomandado da limitícia, né? Mas não tem. É que eu falei, eu gosto muito de um exemplo assim. Você é técnico de radiologia, e você vai falar assim, olha, só quero fazer raio-x de nariz. Pô, não existe, cara, você vai fazer raio-x de tudo. Então, no Brasil, a gente não tem nenhum equipamento que é dedicado exclusivamente à irradiação de alimentos.
Os irradiadores, eles são multipropósito, então você irradia tudo em os alimentos também, inclusive alimentos. Então você tem, hoje no Brasil, aí, aceleradores e irradiadores que fazem até pedras preciosas para mudar a coloração, envelhecer cachaça, enfim, produtos de limpeza, higiene pessoal. Até a gente estava no irradiador lá do IPEN e falou, olha, a gente tem irradiado pele humana para enxerto. Olha só. Rapaz, é o que eu falo, se for falar das aplicações aqui, nós vira à noite, nós não chega a arranhar a superfície. É muita coisa, né? Muito. Mas uma live de uma hora e pouco, não dá para falar tudo não, mas dá para aprender bastante coisa, professor. Muitas dicas que o senhor deu aí, viu? O que eu falo com meus alunos é o seguinte, anota tópico, né? E depois, assim, meu contato tá aí. Depois eu falo, me interessei por essa área, eu vou lá, a gente trabalha juntos, né? Pesquisa sobre isso. Então vai anotando os tópicos, né? E tem alguns materiais meus no YouTube lá que explica bem, de uma forma bem didática, bem simplória, assim, né? Mesmo quem tá começando o curso vai conseguir entender. É bem bacana. Bom, professor. Muito bom, viu? Professor, caso que o senhor queira deixar algum curso aí, que o senhor comentou de um curso que o senhor está em andamento aí, né? Eu acho que já abriu inscrições, não sei que está como projeto aí. Nós é meio doido, né? Eu até curso de Botox, nós organiza também, quer pôr um Botox. Você tá com a carinha meio derrubada, vem pra cá pôr uma boquinha, não sei assim. Vamos lá. Botox. Mas assim, eu gosto muito do conceito de educação continuada, né? Talvez eu e mais uns 2 ou 3 aqui devemos ser os pioneiros com essa filosofia. Então, vamos falar de curso. Então, a especialização com a Ensina começou sábado passado, é um curso de 380 horas, a gente colocou carga horária a mais, colocou dosímetro em estágio, inclusive na Bahia, né? A Cris Pimentel está falando sobre Bahia, tem estágio na Bahia, inclusive, né? Então, é um projeto muito bacana. Não consigo fazer ainda, Flávio, não tem problema. Esse mês a gente vai ter um aulão de veterinária, que é o Michel Batista, é um rapaz aí, referência na área da veterinária, vai dar uma aula. Estou para fechar na primeira quinzena de outubro, vai ter uma aula sobre radiologia industrial na agricultura, que é uma coisa que ninguém fala, é que nem mineradora, ninguém fala em mineradora, só eu. E no final, na segunda quinzena de outubro, eu quero fazer um aulão também, mas esse aulão vai ser com visita técnica. O pessoal de São Paulo já me garantiu que está certo. Eu estou tentando a visita técnica também na Bahia e também em Pernambuco. Só que eles não me responderam ainda. Mas a gente vai tentar fazer um aulão, resumindo todas essas aplicações que a gente falou aqui um pouquinho. E depois, para quem puder, né, participar, vai ser limitado, que eu falo, porque tem localidades. Se o cara do Amazonas, né, se quiser vir, pode vir. Mas você fica um pouquinho mais limitado. Mas São Paulo, e principalmente São Paulo e Bahia, a gente quer fazer essa parceria para ter literalmente aí uma visita técnica para mostrar um pouco para vocês do que a gente fala aqui de, poxa, irradiador, sobre cálculo de exposição, né, para mostrar um pouquinho para vocês dessa realidade aí, né? O professor, o Gabriel, ele fez uma pergunta aqui, quando vai ser a próxima turma da Ensina de Radiologia Industrial? Começou agora, sábado passado, né? Então essa turma começou agora, dá tempo ainda de se inscrever. A gente está com um projeto de tentar fazer a cada 6 meses. Mas aí é que a gente... É bem triste até falar isso, né? A gente não sabe se vai conseguir quórum, né? Então a gente tem aí basicamente 6... A gente quer ver se em janeiro não. Mas entre fevereiro e março a gente começa a turma do ano que vem. Mas se a gente vai conseguir o quórum, a briga é conseguir o quórum. Porque é o que eu falo. Poxa, você imagina, você tem 2 escolas no Brasil, né? Vamos pegar só o da Ensina. Rapaz, é isso, entre 40 e 50 alunos ano. É pouco. É pouco, é verdade. Pela oportunidade, né, que tem no mercado, né, professor, teria que ter mais, né? Teria. Então, e aí tem umas coisas que acontecem que são muito loucas, né? As pessoas às vezes me procuram, tipo assim, eu faço o curso, você me garante emprego. Eu falei, não posso garantir nada, porque não é assim, tudo parte do conhecimento da indústria. Ok, mas aí também tem outra pegada, né? Que as pessoas não falam, mas a questão do seu currículo, a questão da sua rede social, né? A questão do seu network,
o pessoal fala muito network e não tem LinkedIn, então não tem sentido falar de network sem LinkedIn, né? Então você tem várias ferramentas aí para você conseguir se destacar, né? Além do conhecimento, além do curso. Então, às vezes não é, você está com curso, mas não conseguiu emprego. Mas você escreveu assim com C cedilha, você mandou currículo com erro de português, as empresas têm olhado rede social, viu uma foto de você com metralhadora na mão lá no morro do Alemão. Pô, não dá, né? Hoje eu tenho um aluno que eu até briguei com ele, falei, poxa vida, ele mandou no status dele uma foto dele bebendo. Eu falei, e você vai dar plantão? Se eu sou seu patrão, eu te mando embora. Você está bebendo na madrugada para assumir plantão 7 da manhã. Então a rede social hoje ela tem um impacto muito grande negativamente, né, na carreira dos profissionais, mas eles ainda não têm essa noção. Verdade. É o teu espelho, né? É o teu cartão postal, né? Então tem que prestar atenção nisso, é verdade. Né? Sim. Prestar bastante atenção. Professor, a respeito de valores, aí o senhor tem como falar alguma coisa de valores? Quanto tempo que é esse curso? Valor do que, pelo amor do Senhor Jesus? Do curso, professor. Mas, porque eu brinco, né? Que eu só não canto, não danço e não vem no meu corpite. Vai que você tá querendo fazer uma proposta, brincadeira. Mas Mas é difícil falar de valores, porque assim, os aulões, quem me conhece sabe que os aulões geralmente são 20, 30 reais. Né? Com consultoria e com visita técnica, talvez, porque os caras vão me pedir um valor, né? Então vai depender de quanto eles me falarem para passar esse aulão com visita técnica aí. Nada impede, alguém perguntou se pode assistir, pode assistir sim, não tem problema. Eu não consigo fazer a visita, assiste a aula normal, não tem problema, tá? O valor da especialização, eu confesso que eu vou ficar devendo, mas sabe por quê? Porque às vezes tem algumas promoções. Aí fala, olha, o Flávio falou que é 3, mas hoje é 4. Eu falo, o Flávio falou 3, mas eu não sei, porque eu cuido da parte pedagógica. Mas eu garanto assim, é um valor muito acessível. Quando a gente trabalhou nesse projeto, a gente tentou realmente reduzir muito as margens, não há muita margem para lucro, porque o projeto é educacional, não é um projeto comercial para ganhar rios de dinheiro, é um projeto realmente educacional. Mas é um valor, não sei, deve ser alguma coisa perto do piso da categoria, tem algumas variáveis, porque tem promoções, e eles parcelam, então não é nada absurdo, é uma coisa que se vocês, eu brinco, imagina, eu não consigo fazer esse ano, beleza, então ano que vem o que você faz? Pega 100 reais e coloca lá numa aplicação qualquer, no final do ano você tem no mínimo uns 1.500, pô, basicamente metade do curso você pagou, né? É a questão de perspectivas, a questão de programação, né? A questão de fazer esse mapeamento, nessa preparação mesmo. Sim, exatamente. Então, o pessoal, só para deixar bem frisado mesmo, nós estamos falando do curso de especialização na ensina radiólogo, né, professor? E também tem os alunos do professor Flávio, que só para fixar bem, qual que é a data que vai acontecer o próximo aulão, professor? Rapaz, você sabe que eu tô meio tentando puxar aqui para memória, porque o HD já não tá funcionando muito bem. Aquela hora é a internet, agora sou eu que já não tá funcionando muito bem. Mas assim, tá no meu Insta, eu vou postar novamente. Né? Se eu não me engano, é no último sábado do mês, se não tiver errado, vai ser no dia 26, que é de veterinária. Esse já tem data. Na radiologia na agricultura vai ser na primeira quinzena de outubro, mas eu ainda não tenho data, porque não sou eu que vou ministrar, é um professor chamado Carlos Júnior, não é o Carlos Júnior do Conter, é outro Carlos Júnior que trabalha com drone. Ele fez uma aula de drones, cara. Fez uma aula de drones na indústria. Show de bola. Ele tá com uma pegada muito boa, ele vai fazer esse aulão também. E aí, como eu falei, na segunda quinzena, mas a gente vai colocar isso no Instagram, aí nos grupos, vai divulgar bastante. Quem não me segue aí, por favor, me siga, dá essa moral isso. E que eu vou estar sempre postando. Eu sempre vou estar falando. Faz tempo que eu não faço, mas geralmente, olha, eu tô aqui na operação tal, eu falo muito do meu dia a dia. Quando aparecem essas vagas, eu falo, olha, gente, estão me pedindo vaga, me pediram currículo para Itajaí. Cadê, pessoal de Itajaí? E aí, uma coisa que eu faço, que é um compromisso que eu tenho, é assim, Flávio, mas eu não fiz na Ensina. Não tem problema. Você fez industrial? Me procura. A gente tenta encaixar. Acabei de encaixar um aluno que fez curso há muitos anos atrás em outra escola. Cara, eu tô trabalhando para a categoria. Se fez curso comigo ou não, se eu fui professor ou não, é o de menos. Porque se a gente não ocupar essa vaga, alguém vai, né?
Então, Sim. mas não fiz com você? Não tem problema. Me Sim. procura do mesmo jeito. Então, o professor já está deixando aí uma oportunidade para você entrar em contato com ele. Professor.Flávio Vieira, é isso, professor? Confirma para mim. Prof.Flávio Vieira, né? Isso. É o Instagram. E aí pode chamar lá que eu passo o zap para passar. Tem um grupo específico de radiologia industrial lá no WhatsApp, que eu deixei só para radiologia industrial e área de pesquisa mesmo. Né? Então, geralmente também posto algumas coisinhas lá. É que eu tô meio sem tempo, até umas enquetezinhas da indústria, né? Para a gente poder exercitar um pouquinho, porque os conceitos são bem diferentes. São bem diferentes. Bacana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu gostei muito dessa live. Foi muito, muito assim, de qualidade mesmo. Quero agradecer de coração ao professor Flávio Vieira por ter disponibilizado esse tempo. Mais de um mês já agendado essa live. Eu sabia que ia ser uma live muito especial. Muito obrigado de coração, professor. Uma honra muito grande ter o senhor aqui comigo, como todo o pessoal que nos acompanha. E os seus visitantes também, os seus seguidores também, vem em peso também, professor. Pô, eu sempre falo do projeto, eu gosto muito, eu não acompanho sempre, porque minha vida é meio doida, eu não tenho rotina, né? Mas eu sempre estou acompanhando, eu sempre assisto pelo menos uns pedacinhos, assim, e eu gosto muito dessa questão de educação continuada. Eu acho que tem muito campo. Quando as pessoas falam para mim, não tem oportunidade, eu acho que falta um pouco disso, né? Dessa educação continuada, de conversar com pessoas diferentes, né? Porque tem... Eu não estou nem falando da indústria, a própria área médica mesmo ainda tem muito potencial e a gente que está se limitando, né? É verdade. Então, o segredo aí é sempre aproveitar as oportunidades, não ficar só num quadradinho, né, professor? Só na radiologia médica, não, né? Ligar pro professor Flávio, tô precisando de uma ajuda aí, o que eu posso fazer? Sabe, a frasezinha que eu falei lá no começo é assim, pensar a radiologia fora do radiodiagnóstico. Eu não estou dizendo que o radiodiagnóstico não presta, daqui a pouco o Flávio criticou a área médica. Não, eu só estou dizendo que existe possibilidades. O pessoal reclama muito de que a área médica está saturada. Eu não concordo muito, porque pedi vaga para eu pedi vaga para toma e ressonância com um amigo meu aqui em Jundiaí, não chegou o currículo. Os currículos chegaram assim, mas precisava saber toma e ressonância. Não é ter boa vontade em aprender, eu precisava de alguém que já soubesse, que já conseguisse tocar o plantão, né? E não consegui. Até a própria área médica tem dificuldade de bons currículos, né? Então é isso, gente. É não desistir, é procurar pensar fora da casinha. A industrial permite que você viaje um pouquinho mais, sonhe um pouquinho mais. E eu me coloco à disposição de vocês. Sem palavras para agradecer aí pelo carinho de vocês, pela paciência com a minha internet, que eu já não tinha mais, mas sem palavras para agradecer vocês e novamente me coloco à disposição aí, tá? Para qualquer coisa que vocês precisarem, me chame que eu estou à disposição. Obrigadão. Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A live vai ficar gravada no Instagram, tá bom? Então, logo mais vai estar disponível para quem não conseguiu assistir inteiro, tá bom? Vai estar lá à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos vocês. Professor Flávio, um grande abraço. Obrigado pela sua disponibilidade, meu amigo. Prazer grandemente. Um abraço. E daqui a pouco a gente marca a live 2, hein? Valeu. Opa, com certeza, hein? Tô aqui. Valeu, tá bom? rapaz. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.